Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana, eu tenho este canal para compartilhar um pouquinho da minha vida aqui na Alemanha. Então, se você gosta de conteúdos voltados para a vida na Alemanha, já se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição do vídeo e bora lá para o tema de hoje. Para quem me acompanha aqui no canal, sabe que o ano passado, em novembro, eu fiz 6 anos de Alemanha e eu resolvi fazer alguns vídeos contando um pouco da minha experiência ao longo desses 6 anos, o que eu errei, o que eu acertei. Portanto, o vídeo de hoje são 8 acertos que eu considero que foram bons há 6 anos quando eu cheguei aqui. Lembrando, gente, o que eu sempre falo em todos os vídeos, o conteúdo são as minhas experiências, a minha perspectiva. Eu faço para vocês assistam, analisam e quem sabe possam colher algo de positivo para a vida de vocês. Sem mais delongas, vamos lá para o primeiro acerto. O primeiro acerto que eu considero que foi muito importante para a minha vida foi fazer terapia. Isso mesmo, gente, eu sei que muita gente não dá valor à terapia. Claro, ainda existem muitos estereótipos em cima da terapia, mas, gente, a terapia me ajudou muito. Para quem me assiste aqui, sabe que eu fiz um vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, dos erros que eu cometi há 6 anos quando eu cheguei aqui. Se você quiser assistir, clica no link depois do vídeo e você vai entender melhor o porquê eu falo que a terapia foi muito importante para minha vida. Aquela época eu estava praticamente em um buraco e o que me salvou foi a terapia. A terapia me ajudou a entender aquele momento que eu estava vivendo, traçar uma nova meta, um novo roteiro para minha vida. E se eu cheguei onde eu cheguei hoje com um pouco de saúde mental, foi por causa da terapia. Então eu recomendo fazer terapia. O acerto número 2 foi ter traduzido todas as minhas documentações e ter validado todos os diplomas que eu tinha, independente se eram diplomas de ensino superior, ensino médio, ensino fundamental, algum curso que eu comecei e não terminei, algum curso que eu terminei, mas não tinha nada a ver com o curso superior, eu validei tudo. Eu traduzi todos com tradução juramentada. Quando eu estava no Brasil, eu fiz apostilamento de raia em vários documentos e aqui o que eu pude traduzir, eu traduzi. E isso foi de extrema importância para mim. Eu aconselho que se você tiver qualquer diploma, já faz a tradução, já faz o apostilamento de raia se você estiver no Brasil. Se for diploma de ensino superior, já faça a validação, assim como eu fiz também, que isso vai ser muito útil para você em algum momento. Uma outra coisa também, se você ainda está no Brasil e você tem bastante experiência em uma determinada área e você vai sair desse emprego para vir para a Alemanha, peça carta de referência. Essa carta de referência, se eles puderem fazer em inglês, excelente. Caso contrário, você vai ter que fazer a tradução juramentada também e o apostilamento. Porque se você aqui na Alemanha quiser um trabalho na sua área, provavelmente eles vão te pedir uma carta de referência e você já vai estar com a sua carta prontinha, traduzida e com o apostilamento de raia, que é muito importante aqui. Portanto, valide e reconheça todos os seus diplomas, que isso é de extrema importância. O acerto número 3, que eu considero que foi excelente, foi ter estudado um curso de alemão, mas ele era um curso de integração. Eu não sei se vocês conhecem sobre o que é o curso de integração. O curso de integração é quando você tem um mês a mais para estudar um pouco da história da Alemanha. Então, tudo que envolve a Alemanha, você estuda e no fim do curso você faz uma prova que se chama Lebens in Deutschland. E você tem que passar nessa prova, digamos assim. Dizem que essa prova é muito importante quando você for tirar a cidadania alemã. Eu não sei ainda porque eu não tenho a cidadania alemã. Ainda vou dar entrada. Mas eu fiz esse curso e eu acredito que foi muito bom até então para mim. Eu também fiz as provas do TEL, que é a prova B1, que é a B1 em alemão, e fiz a B2, que é a B2.
Gente, façam as provas. Os alemães adoram um diploma, adoram um certificado. Então, muitas vezes eu precisei dos meus certificados e foi muito importante. Eu fiz todas as provas, desde a Lebens em Deutschland, já precisei em vários momentos da minha vida e eu aconselho que vocês façam também. Foi um excelente acerto. O quarto acerto foi ser muito organizada com a burocracia. Gente, no Brasil, eu nunca tive tanto papel e olha que eu morei a minha vida toda no Brasil e eu não me lembro de ser tão organizada no Brasil ou de ter guardado tanto papel no Brasil igual aqui. Quando eu cheguei aqui, eu via que eu recebia muito papel e claro, é uma nova vida, né? Eu tive que abrir conta no banco, eu tive que fazer contrato de celular, enfim, vários tipos de contrato. E eu comecei a me organizar. Eu comprei várias pastas, isso logo quando eu cheguei. E comecei a preencher cada pasta, assim como tá passando aí para vocês. Eu tenho a pasta de estudos, a pasta de trabalho, a pasta de contratos. Tenho várias pastas e isso praticamente salvou a minha vida, porque esse ano mesmo eu tive que dar entrada no seguro-desemprego e eles me pediram o PIN do meu primeiro visto. Olha só, eu fui olhar lá na minha pasta de contratos de vistos e encontrei, gente, o PIN. Eu nem sabia que eu tinha guardado isso, mas 6 anos depois eu precisei. Claro, eu já precisei várias outras vezes de documentos das pastinhas e eu sempre tive ali. Eu nunca precisei correr atrás de papel que eu tinha perdido, porque, graças a Deus, eu fui muito organizada e eu aconselho vocês a serem bem organizados, porque alemães amam papel, amam cartas, amam burocracia, então sejam organizados. Eu também fiz essa pastinha aí, gente, que é a pasta do meu filho quando eu estava grávida. E depois que eu tive ele, eu tive que fazer uma outra pasta, que é essa daí, com documentos depois que ele nasceu, gente, para vocês terem uma ideia. Ele só tem 1 ano e ele já tem esse tanto de documento. Gente, eu falo alemão, amo uma burocracia, então sejam organizados com os documentos de vocês. O quinto acerto, que eu considero que foi muito importante na minha vida, foi ter feito amizades com pessoas estrangeiras. Isso mesmo, gente, pessoas não brasileiras. Não importa se a pessoa é latina também, se a pessoa é japonesa, chinesa. Enfim, não importa a nacionalidade, mas uma pessoa que não fale a sua língua materna. Por quê? Porque foi muito importante para eu dar os primeiros passos ali na língua alemã. Eu tive muita sorte que eu conheci uma pessoa muito especial no meu curso. A minha amiga, ela ainda é minha amiga até hoje, gente. É uma das minhas melhores amigas aqui na Alemanha. Ela é chinesa. A gente tem essa amizade até hoje. E como eu disse, é muito mais do que falar em alemão. É realmente estar aberta para uma amizade. É ter alguém que possa entender aquele momento que você está vivendo. E nada mais do que alguém que também esteja passando por esse momento. Ela também naquela época tinha acabado de chegar na Alemanha, a gente se conheceu no curso de alemão e a gente pôde compartilhar um pouco do que a gente estava sentindo naquele momento. E fomos desenvolvendo uma amizade que dura até hoje, eu espero que dure muito mais. A gente saía muito, a gente treinava para as nossas provas em alemão, a gente viajou juntas, a gente comemorava os nossos aniversários juntas. Gente, era muito bom. Infelizmente e felizmente, claro, eu me mudei de Berlim, mas a gente continua com a nossa amizade, com o nosso contato, a gente ainda vai se encontrar. Ela também engravidou junto comigo, olha só, gente, a nossa conexão é tão forte que a gente engravidou juntas sem planejar. E claro, né, ela está no mesmo perrengue que eu, com um bebê pequeno, mas eu tenho certeza que vamos nos encontrar mais vezes e que a nossa amizade vai durar muito. Então, se você tem oportunidade, esteja aberta para novas amizades. Eu sei que a gente pensa, ai, depois de velha, eu não quero amizade nenhuma. Gente, é bom ter amizade, é bom você conhecer pessoas novas, culturas novas, como que aquela pessoa é, como que é a cultura dela. Isso é maravilhoso, eu amo isso. Então esteja aberta para novas amizades. Claro, gente, a consequência disso também é falar alemão. Você vai falar alemão, você vai treinar a língua que você está estudando. Então, amizade, gente, faça amizades. Não fique naquele grupinho ali só de brasileiros, porque se você focar só em amizades brasileiras, você não vai aprender,
tá bom? Então fica a dica. O sexto acerto que eu considero que foi muito importante foi ter me envolvido em um grupo. O que é isso, Adriana? Gente, quando eu cheguei, eu demorei um pouquinho para estudar alemão, mas depois que eu comecei a estudar alemão, eu queria falar alemão, eu queria treinar e eu não queria ficar presa dentro de casa. Foi então que eu resolvi encontrar um grupo para me entrosar, para poder fazer parte, e na época eu pensei, vou fazer voluntariado. Antes do BFD, eu fui voluntária em um restaurante, em uma cozinha. Lá eles faziam comida para pessoas em situação de rua, pessoas que moravam na rua. Eles faziam comida, eu ajudava a fazer, a cozinhar. A gente distribuía essas comidas depois e era muito bom, eu me sentia muito útil, eu estava fazendo alguma coisa e eu estava falando alemão, eu estava aprendendo novas palavras. Logo depois, eu fui ser voluntária também em uma organização que chama Johanniter Unfallhilfe, que era um lugar onde os pais levavam crianças e adultos com algum tipo de deficiência para ficar. E a gente voluntária ia para lá, para poder brincar com algumas crianças, para poder fazer alguma coisa com eles. Muitas vezes a gente passeava, muitas vezes a gente ia comer pizza. Eram pessoas com muitas deficiências, algumas deficiências mentais bem pesadas, mas foi muito bom para mim também. Como eu digo, não só a questão da língua alemã, mas eu estava sentindo que eu estava fazendo alguma coisa de útil para mim e para o outro também, né? Esses programas de voluntariado que eu fiz, eu não ganhava nada, gente. Foi só para ser útil e fazer alguma coisa da minha vida mesmo, além de também treinar meu alemão. Depois eu fui fazer o BFD. No BFD, tem vídeo aqui no canal falando sobre o BFD. Eu já recebia uma bolsa ali por mês. E o meu alemão já estava bem melhor nessa época. Esse BFD eu fiz em uma creche. Então, essa creche eram com crianças pequenas, né? E lá foi quando eu desenvolvi a vontade de querer ser Erzieherin. E aí juntou o útil ao agradável nessa época e eu comecei meu Ausbildung. Depois dessa época, gente, o meu alemão já estava bem. Isso há 3 anos atrás, eu me envolvi em um grupo de política, em um partido político, que é o CDU. Gente, isso é mais do que ter uma visão política, como eu falei para vocês. Se envolver em um grupo te dá a possibilidade de conhecer muitas pessoas. Eu conheci muitas pessoas, conheci deputados, conheci o prefeito de Berlim, conheci várias outras pessoas, pessoas que me acolheram com muito amor. E como eu sempre digo, eu já fui melhorando o meu alemão. Ali, gente, já era outro vocabulário, já era um vocabulário mais fino, mais voltados para a política, umas palavras mais bonitas, que no começo eu não entendia nada, mas eu fui aprendendo. Então, gente, eu aconselho vocês a se envolverem em um grupo. Não sei que tipo de grupo que vocês gostam, se é CrossFit, se é academia, se é cozinhar, se é mães com filhos. Eu não sei que tipo de grupo que vocês gostam, o que vocês gostam, mas se envolvam em um grupo, porque além de você estudar alemão, de treinar, de aprender, você vai conhecer outras pessoas, outras visões, é muito bom. Então, esse foi um acerto maravilhoso que eu tive. Eu, no momento, estou sem grupo, ainda não sei que grupo que eu vou escolher, eu sou nova aqui na cidade, mas eu vou escolher um grupo, gente. Eu vou escolher porque isso é de extrema importância para a minha vida, não só para a língua alemã, mas para a minha vida social também. Então, fica a dica, se envolva em um grupo. O 7º acerto, gente, foi muito importante para mim, que é ter respeitado o ritmo do país. E, claro, ter me permitido viver a cultura alemã. O que eu quero dizer com isso? Bom, gente, quando eu cheguei aqui, eu não queria ficar. E eu, claro, como toda brasileira, tinha aquele jeitinho brasileiro para tudo. Muitas coisas também eu levava muito pro lado pessoal e eu sofria muito. Sabe aquele negócio que todo mundo diz que alemão é ignorante, que não sei o quê? Eu levava muito pro pessoal. Mas, gente, eu fui me permitindo enxergar a cultura do país, como eles de fato são. Os horários, as regras do país. Eu fui aceitando aquilo ali, porque não era como no Brasil, que eu chegava
chegava a hora que eu queria no trabalho, que eu me atrasava e estava tudo bem, que eu fazia barulho e estava tudo bem, sabe? Então eu fui parando com esse jeitinho brasileiro e fui entendendo que minha vida era aqui e que eu tinha que seguir as regras do país. Eu fui me permitindo isso. Teve uma vez que eu fui pega no metrô sem o ticket. E aí eu queria dar o jeitinho brasileiro, queria inventar uma história. Mas aí, naquele dia, eu refleti e eu falei, eu fiz errado. E é isso, eu tenho que aceitar que eu fiz errado, eu tenho que pagar a multa. E, gente, esse jeitinho brasileiro não funciona aqui. Depois que eu comecei a pensar assim, a minha vida foi fluindo, foi melhorando. Eu fui começando a chegar nos horários antecipadamente. Eu fui vivendo de acordo com os alemães. Eu espero que vocês tenham me entendido, gente. Não é ser vira-lata e anular a cultura brasileira, não é isso. É se permitir viver a cultura também do país que a gente está. E eu acredito que a vida vai fluir mais fácil. Para mim foi assim, eu espero que para você também. O oitavo e último acerto, que foi extremamente importante para minha saúde mental também, foi ter viajado o tanto quanto eu pude. Eu não pude viajar muito, mas sempre quando eu pude, eu viajei. E isso, gente, foi muito importante para mim, para minha saúde mental. Viajar é muito bom. Eu não tô falando de viagens caras. Não, gente, você pode fazer uma viagem dentro da Alemanha. Eu viajei dentro da Alemanha, eu conheci vários outros países, realizei sonhos. Eu queria ir no Museu do Van Gogh, eu fui. Eu queria ir em Paris, eu fui. Eu fui para vários países e dentro da Alemanha também. E foi muito bom, gente. Muito, muito, muito bom mesmo. Foi tipo um respiro que eu dei. Claro, né? Eu viajei para o Brasil nessa época. Em 6 anos eu fui uma vez para o Brasil. Mas é tão caro ir para o Brasil que o dinheiro que a gente usa para o Brasil, a gente viaja aqui em vários outros países. Assim eu fiz. Eu dei uma parada com as viagens, né? Por causa do bebê. Mas voltarei em breve. Então, gente, viagem. Se vocês puderem, viagem. Viagem é um investimento na sua saúde mental. Então, fica o meu conselho. Se vocês puderem, viagem. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu realmente espero que vocês estejam gostado. Comentem o que vocês acharam que é legal, o que vocês acham também que não é legal. Podem comentar. Dê o like no vídeo. Eu estou começando a minha jornada aqui no YouTube novamente. Então, o seu like vai me ajudar muito. Até a próxima, até o próximo vídeo e auf Wiedersehen. Tchau!